O tema de hoje são os compromissos familiares diante da vida. Acho que depois das grandes guerras, talvez a gente nunca tenha questionado tanto e a humanidade não tenha se voltado tanto em relação à manutenção da vida como a gente se manteve agora. Mudamos hábitos, mudamos formas de nos relacionar, mudamos a nossa rotina, né? Em todas as paragens, em todos os países, né? Na tentativa do quê? De preservar a vida. E na noite de hoje eu queria discutir com vocês qual é o compromisso do nosso núcleo familiar com a vida. Para isso a gente vai começar com o que é vida, né? No livro, e qual é esse compromisso que a gente tem? No livro Vida, Desafios e Soluções, da nossa mentora Joana de Ângeles, ela aponta algumas questões muito interessantes em relação à vida. Ela começa nos dizendo que, dependendo do foco filosófico, dependendo do foco científico que você tem uma concepção em relação à vida, né? Então ela coloca que os mecanicistas entendem que vida nada mais é do que reações química e físicas, tá? Ela coloca que os vitalistas entendem que a vida é um princípio que dá vida, é um princípio além que dá vida à matéria que é inerte. Já os materialistas entendem que a vida é uma sucessão de acontecimentos que vão se completando mutuamente sem uma causa aparente. É aquela historinha, né? A vaca morre, aduba o chão, do chão nasce a graminha, da graminha nasce o novo alimento para a vaca, e o ciclo vai se repetindo, mantendo a vida. Para os espiritualistas, existe a crença de que a vida é criada por um ser individualizado, todo-poderoso, onisciente, onipresente, que cria a vida e a gerencia. Isso para todas as religiões e todos os enfoques espiritualistas. O que acontece nessa junção da vida e da questão espiritual altera um pouco de filosofia e de religião para religião. Nós, espíritas, entendemos sim que existe um Deus todo-poderoso, onisciente e onipresente, que criou a vida e que gerencia o encaminhamento da vida que ele criou, do seu início, simples e ignorante, até a perfeição. E nesse caminhar entre a criação e a perfeição, essa vida que não é física, essa vida que é essência, essa vida que um dia será anjo, um dia chegará ao Criador, enquanto co-criador, essa vida se utiliza de corpos orgânicos e é essa centelha que dá vida a esses corpos. Então, essa vida orgânica vai se desenvolvendo e passando por todas as, vamos dizer assim, as categorias de vida, desenvolvendo os corpos, e os corpos vão se desenvolvendo à medida que essa centelha de vida tem a necessidade. Até que, lá à frente, um pouco mais desenvolvida, com mais condições, com mais, vamos dizer assim, capacidades, essa centelha pode adentrar ao reino nominal. E quando adentra o reino nominal, ela ganha consciência. Aí começam os problemas. Por quê? Porque até aí, a vida física, a vida fisiológica, ela vai contando tanto com situações que a favorecem, como situações que a desfavorecem, de uma maneira muito que automática, gerando apenas o desenvolvimento dessa vida. Então, nós contamos com uma série de cataclismas, alterações de temperatura, alterações de atmosfera, né, vulcões e uma série de situações que são impedimentos à vida, certo? Orgânica, física. Mas também contamos com uma série de
possibilidades que essa vida se desenvolva. Então, como impedimentos físicos, nós temos o quê? Seca, que deixa de ter o pasto para aquele rebanho, que deixa de ter a caça propícia, e aí muitas espécies se extinguem por conta de impedimentos naturais, físicos, ok? Bom, quando a gente pensa na questão do espírito, na questão dessa centelha divina criada por Deus e que se utiliza da vida física, fisiológica para se desenvolver, nós precisamos ampliar um pouco essa visão dos impedimentos e das possibilidades. A partir do momento que adentramos ao reino nominal e adquirimos a nossa consciência e rumamos de uma maneira só, vamos dizer assim, para o nosso caminho, tá? Deus, que é extrema bondade, nos propicia muitas possibilidades, que nos facilita este caminho. Deus nos enviou tantos profetas, Deus nos enviou tantos homens purificados, mulheres purificadas, que tentaram sempre nos exortar o caminho do amor. Deus nos enviou Jesus, o governador do nosso planeta, governador da Terra, que veio nos dar e indicar caminhos, o caminho do amor, para que a gente pudesse chegar a essa perfeição. Só que, paralela a essas possibilidades, existem também muitos impedimentos para essa vida espiritual. Existem os impedimentos para a vida física, que são da natureza, né? Que são inerentes à natureza, ao desenvolvimento do planeta, tal, geologia e tudo mais. E existem os impedimentos para o desenvolvimento dessa centelha divina que precisa rumar para Deus, para a perfeição. Esses impedimentos têm como base os nossos vícios morais. Esses impedimentos têm como base o orgulho e o egoísmo. A partir do momento que essa centelha divina, agora um espírito individualizado, se deixa dominar pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, ele passa a gerar impedimentos tanto para a vida física como para a vida espiritual. Ele gera abusos em relação à natureza. Ele provoca desmatamentos por ambição, por egoísmo, por vaidade. E depois, como consequência, acontecem as enchentes, acontecem uma série de situações que a gente observa por aí, né? Por totalmente desprezo a essa questão da natureza, nós jogamos sofá, jogamos bituca de cigarro, jogamos saco plástico, jogamos de tudo quanto é canto. Eu acho tão interessante, né? No domingo estávamos eu e o Walter passeando com a minha neta, né? Dentro de um condomínio, né? No meu caminhar, eu peguei 2 sacolas de plástica jogadas no chão. 2 sacolas de plástico. Tinham muitas outras, né? Mas que eu peguei foram 2. Então, assim, nós vamos ocasionando situações, aí depois vem a enchente, né? Aquele sofá que o fulano jogou lá, não sabia onde, tá? Depois entope a casa dele, que vem com água até não sei onde, ele perde tudo. Então, nós vamos gerando esses impedimentos que muitas vezes atrapalham, sim, a vida física. Nós vamos gerando técnicas para o aborto. Nós vamos gerando situações, medicações, nós vamos habilitando profissionais que, dependendo da sua condição moral, podem usar essa situação, essa condição técnica para impedir a vida. Da mesma forma que tem o médico que aborta, tem o intensivista que consegue dar vida a um bebezinho que nasce com 4 ou 5 meses e investe na vida daquele bebê. Então, nós temos impedimentos e favorecimentos à vida física e temos impedimentos e favorecimentos para a vida espiritual. Como
que se dão esses impedimentos no nosso dia a dia, né? O que seriam esses impedimentos? Nós, enquanto espíritos, a gente vai repetindo várias vezes as mesmas situações e as mesmas experiências até que a gente atinja aquela lição. Funciona mais ou menos como a escola, né? Quando você tem que aprender uma lição, você vai, se você se esforça, se você faz a sua tarefa, passa pela provinha, passou, ok, passou de ano, senão você repete aquele ano. É o mesmo que acontece conosco, no nosso processo evolutivo. Nós vamos vivendo e repetindo as mesmas situações infinitamente, até que a gente aprenda aquela lição. Aristóteles dizia que o conhecimento se adquire, só que a virtude a gente exercita. A gente exercita tentando executar a lei do amor. A gente exercita tentando, vamos dizer assim, olhar amorosamente tanto para nós como para o nosso próximo. É um exercício. E a pergunta da noite de hoje é: nós estamos nos exercitando para desenvolver as virtudes? Estamos? Nós estamos nos comprometendo com a vida física e espiritual nossa e dos nossos filhos, da sociedade onde a gente está inserido? Ou nós estamos, consciente ou inconscientemente, desfavorecendo a vida? Para a gente poder pensar um pouco nessas questões da vida, né? Vamos pensar primeiro em relação à família. O que é a família? Né? A família tem como núcleo básico, a princípio, né, uma dupla. Tá? Uma dupla que vai constituir uma família, vai ter filhos. Então, como que Jesus via a questão da dupla, a questão do início de uma família? Em Mateus, capítulo 19, versículo 6, Mateus aponta que Jesus dizia: vós não separareis o que Deus uniu. Para muitos segmentos religiosos, isso é interpretado de que forma? Né? Muitos segmentos acreditam que existem homens que podem representar Deus diante dos outros homens. Então seria mais ou menos assim: se a pessoa se uniu a uma outra diante daquele representante de Deus, Deus uniu, tá? O homem não pode separar. Certo? Nós espíritas temos um entendimento um pouco diferenciado desta fala de Jesus. O que Deus uniu, o homem não separa. Por quê? Qual que é o instrumento que Deus usa para a união? O amor. Nós vivemos para exercitar a lei do amor. Amor ao outro, a mim e a Deus. Nós vivemos para isso. E só o dia que tivermos exercitando isso de uma forma plena, nós chegaremos à angelitude e à perfeição. Então, quando a gente observa essa frase, não separareis o que Deus uniu, nós precisamos entender que o que une um homem ao outro, ou é a experiência amorosa ou a experiência da falta de amor. Nós vivemos, a partir do momento que atingimos a nossa consciência, uma constante vivência de lei de causa e efeito. Eu tenho meu livre-arbítrio, que eu posso ter a atitude que eu quiser. Só que eu vou arcar com as consequências do meu livre-arbítrio. Se eu fui criado para amar e ainda não entendi isso, tá? E me desalinhei com aquele espírito em relação à lei do amor, eu criei laços. Eu criei laços com aquela pessoa. E eu só vou me desunir desta pessoa o dia que eu estiver em equilíbrio com a lei de amor. Por quê? Porque criamos mutuamente compromissos com a lei de amor. Então, que o homem não separe o que Deus uniu. Que o homem não separe, ele nunca vai conseguir separar.
O que uniu uma dupla? Por conta das consequências dos seus atos. Por conta das consequências dos seus atos. Então, o que a gente observa hoje? Nós observamos duplas extremamente frágeis. Nós observamos casamentos que se desfazem por conta de qualquer coisa. É possível? Sim, é possível. Vamos imaginar assim, ninguém é obrigado a viver uma situação, porque tem o livre-arbítrio, certo? Que não deseja mais. Só que o que é importante a gente entender? Tem uma fala de Chico, que eu acho muito interessante, quando ele fala sobre o divórcio, né? Então ele fala assim, que se na justiça humana existe a moratória de uma dívida, né? Perante a justiça divina também existe a possibilidade de uma moratória. Então, se eu reencarnei para ter o compromisso com aquela pessoa, com aquele parceiro, com aquela parceira, tá? Mas por conta de alguma questão, por conta de alguma coisa, eu entendo que eu não tenho como prosseguir naquele compromisso, tá? Essa sensação pode já vir, vamos dizer assim, de um reequilíbrio com essa lei. E eu me libero. Existem pessoas que a gente pensa assim, gente, eu não sei como que aquela mulher ou com aquele homem ou aquele rapaz ainda está com aquela pessoa. Tanto sofrimento. A pessoa é tão consciente. A pessoa sabe o que ela deve fazer. O núcleo familiar é tão complicado por conta daquela relação. E aí, depois de algum tempo, por algum motivo, essa pessoa de verdade se sente livre para um outro, vamos dizer assim, para sair daquela situação, tá? Quando isso vem de dentro, é porque intuitivamente essa pessoa, de verdade, talvez já se sinta liberada dessa lei, entende? Só que o que acontece? Acontece que, vulgarmente ou comumente, tá? As pessoas não se liberam de um casamento por conta dessa percepção intuitiva. Normalmente, hoje em dia, as pessoas se liberam por vaidade, por orgulho, por cobiça, por desejos de satisfações pessoais, tá? E não comprometimento diante daquela situação que existe um compromisso. Então, quando a gente pensa nessa questão, é importante a gente entender o que é o casamento para a doutrina espírita. Né? Existem vários casamentos. Existem, por exemplo, os casamentos casuais. Sabe o que é um casamento casual? Casamento casual é quando eu reencarnei com compromisso de reatar um laço determinado com aquela pessoa. E neste compromisso, nós dois, no plano espiritual, entendemos que precisamos acolher 2, 3 filhos que fizeram parte do nosso passado. Então foi com este compromisso que reencarnamos. Vamos, ok, vamos, porque vai dar tudo certo, ok, reencarnamos, tá bom? Ok. Só que, eu vou pegar o exemplo do homem, mas pode ser da mulher, tá bom? Só que, no decorrer deste caminho, esses espíritos se reencontram, porque estava escrito, estava combinado esse reencontro. Esses espíritos planejam uma união. Só que no meio deste caminho, este homem, que talvez esteja ainda envolto com alguns vícios físicos, né? Sai para uma festa com amigos, bebe demais, talvez se drogue, tá? E fica com uma pessoa que ele nem sabe o nome. E essa pessoa engravida. Eu acho que vocês já ouviram histórias parecidas, tá? Este é um encontro casual. O compromisso daquele homem não era com aquela mulher. Mas nós não temos o livre-arbítrio? Nós temos o livre-arbítrio. Eu, de uma forma voluntária, deixei o meu compromisso de lado e iniciei uma vinculação. Os casamentos casuais ou os encontros casuais, vamos imaginar que eles fiquem juntos, porque aí o que acontece? Ah, tá, ficaram juntos, tá bom. Às vezes os casamentos casuais até dão certo, né? Porque com o passar do tempo, essas criaturas entendem que tem algum tipo de troca interessante, conseguem desenvolver uma coisa muito interessante, tá? E aí se atrelam, começam a se atrelar por outros laços.
Mas, às vezes, são situações muito complicadas, onde eles passam a se unir diante da lei que o homem não pode separar. Eles, vamos dizer assim, eles ganham débitos, eles ganham comprometimentos um com o outro. É aquela história, podia passar 100, né? Podia passar 100. Se tivesse seguido o seu projeto reencarnatório. Tá, o projeto foi adiado para uma outra situação, e essa pessoa, além de ter adiado, ainda arrumou um outro enrosco para ele, vamos dizer assim. Tá? E nessa situação, este casamento que nessa existência foi casual, numa próxima, pode ser um compromisso, que aí vão ser os casamentos, vamos dizer assim, de provas e expiações. Né? Então, o que é um casamento de prova e expiação? Um casamento de prova e expiação é quando existe essa vinculação já assumida, já escrita pelo meu livre-arbítrio, pelo livre-arbítrio do meu parceiro ou da minha parceira, em existências anteriores. Então, um casamento casual pode ser, numa outra existência, um casamento de provas e expiações, dependendo do que essa dupla viveu. Ok, nós temos também dentro da visão espírita o casamento de pessoas afins, que é o casamento sublime, é o casamento onde duas pessoas, duas almas, dois espíritos, já num certo desenvolvimento espiritual, retornam para algum objetivo. Né? São uniões muito tranquilas, muito gostosas, muito serenas, muito produtivas, tá? E nós temos os casamentos sacrificiais, né? Onde ou o homem, ou a mulher, o parceiro ou a parceira reencarnam com um compromisso muito amoroso de resgatar o seu parceiro ou a sua parceira, tá? Bom, tirando essas questões, o que a gente precisa entender? No momento que nós vivenciamos, do planeta Terra, eu acredito que mais de 90% dos relacionamentos são relacionamentos de prova e expiação. São muito raros, ou encontros casuais, tá? Criados nessa mesma existência. São muito raros os casamentos, as uniões de almas afins. Porque não é o nosso estágio evolutivo. Então, o que nós temos que entender? Nós precisamos desenvolver a capacidade de ter o comprometimento com a vida que estamos vivendo. Nós temos o marido que precisamos ter, a esposa que precisamos ter, o parceiro, a parceira que precisamos ter, os filhos que precisamos ter. Até que algo de verdade, com muita serenidade, dentro da gente indique que outro caminho precise ser tomado, desde que com muito comprometimento e responsabilidade. Desde que com muito comprometimento e responsabilidade. Então, o que a gente observa hoje? Nós não estamos falando que nós somos regidos por uma lei de causa e efeito? Tá. Se eu desmato, eu tenho a seca. Ok. Se eu faço determinada coisa, eu posso ter enchente. Ok. O que nós, enquanto seres humanos, plantamos para estar vivendo uma epidemia como nós estamos vivendo? Vocês já pararam para pensar nisso? Se é lei de causa e efeito, por quê? Por quê? Da mesma forma que eu reconheço um autor pela sua obra, é causa e efeito, né? Ai, que quadro maravilhoso, o pintor deve ser bom. Né? É um rabisquinho assim, nossa, é muito primitivo. Do mesmo jeito que eu conheço, tá? O que está por trás de algo, eu consigo sentir a característica de quem executou aquilo, eu consigo entender o que está por trás de uma situação se eu usar o raciocínio. Se estamos vivendo uma pandemia que nos isolou, é consequência do quê? É consequência do quê? Se estamos vivendo uma situação onde os casais foram obrigados a conviver como desde o início não conviviam, isso é uma consequência. Se mães e pais estão sendo obrigados a conviver diariamente com seus filhos que não estão indo para a escola, que não podem ir a um clube, que não podem ir para a rua, isso é consequência. Então, consequência do quê, hein?
A lei divina nos manda alertas. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele, percebendo os nossos desalinhos, Ele avisa, calma, cuidado. Nós temos aviso em relação ao nosso corpo, né? Se eu como em excesso, meu corpo manda um avisinho, né? Uma indigestão, uma disenteria, uma indisposição. Se eu insisto, eu posso criar um problema mais sério. Se eu continuo insistindo, aí eu posso desenvolver uma doença séria, que pode até me levar ao desencarne. Ok? Então, quais foram os sinais que nosso Pai tão amoroso já nos mandou? Nós nunca tivemos um índice tão alto de jovens suicidas. Nós nunca tivemos um índice tão alto de jovens depressivos, de jovens sem objetivos, de jovens improdutivos. Nunca. Deus nos avisou muito, nos alertou. Nós entendemos isso? Nós deixamos de nos envolver com situações externas para nos envolver com os nossos filhos, ou nós continuamos terceirizando os nossos filhos? Eu entendo que nós continuamos terceirizando os nossos filhos. Aí, de repente, vem uma pandemia e eu entendo que Deus está nos mandando um sinal de alerta seríssimo, me dizendo, no fundo do meu coração e da minha consciência, o que você, como mãe, tem feito com o comprometimento da vida espiritual dos teus filhos. O que você, como esposa, como marido, como parceiro, como parceira, tem feito a nível de comprometimento com a vida espiritual de quem convive com você? O quê? Esse questionamento é um questionamento que todos nós precisamos ter. Em função da pandemia, eu acho que vocês têm entrado em contato com essas notícias, né? Nós nunca tivemos um número tão alto de separações. Separações. Por quê? Os casais não conviviam. Não existia rotina. A rotina era sair de manhã, muitos nem almoçam em casa. Chegam à noite cansados. Aí, porque estão cansados, vão ficar no celular, vão ficar na TV. As crianças que passam umas o dia inteiro na escola, terceirizados para professores, que são pagos para ensinar e não para amar, que são ensinados para desenvolver nessas crianças habilidades técnicas, não amorosas e morais, que muitas vezes têm vivências complicadas nas suas vidas pessoais, e nós terceirizamos a educação moral, ética e religiosa para um outro, para uma outra pessoa. O que nós não podemos esquecer é que a espiritualidade inferior, nossos irmãos em desalinho, vamos dizer assim, ainda em um estágio um pouco anterior de desenvolvimento, mas esses irmãos, eles fazem de tudo para fazer o mal imperar. Eles fazem de tudo. Eles corrompem a juventude, eles ajudam pessoas a criarem novos entorpecentes. Existem verdadeiros laboratórios na espiritualidade, criando situações para desregrar a humanidade. E eles entenderam já há algum tempo que a forma mais eficaz de desregrar uma sociedade é acabar com a família. Porque a família é o núcleo central do desenvolvimento da lei do amor, onde eu preciso aprender a amar o meu parceiro e minha parceira, a suportar as suas dificuldades, porque ele também suporta as minhas. A lidar com isso, a termos um objetivo além, afetuoso, para o bem maior, a ensinarmos os nossos filhos esses valores. E o que eles fazem?
eles incentivam, larga de ser bobo, larga de ser bobo, sua mulher não vai ficar sabendo, incentivam as traições, incentivam o uso e o abuso das drogas, incentivam os jovens. Vocês já observaram que coisa interessante? Como o jovem tem dificuldade em se envolver afetivamente? Porque eles têm exemplos muito ruins. Muito ruins. Qual o exemplo que os jovens têm de uma relação de pai e mãe? Muita discussão, pouco afeto, pouca troca. Pai e mãe que muitas vezes também não têm afeto com o próprio filho. E aí, vamos dizer assim, essa facilidade externa de ficar com quem quer, fazer sexo com quem quer, se entorpecer do jeito que quer. Hoje, se você observar, alunos de boa parte das faculdades, o interesse deles são nas festas. Existem festas de segunda a segunda, dentro dos núcleos universitários. Em todas. Quem é da área sabe disso. Né? Tem uma pessoa fazendo assim, O objetivo deles é esse. Tá? Eu me lembro, há muito tempo atrás, né? As festas eram baile de debutante de alguém, carnaval, o baile do clube, né? Aniversário de clube, uma banda ou outra que vinha na cidade, eram as festas. E aniversáriozinhos, né? Hoje é de segunda a segunda. Então, e nós pais, o que nós fazemos? Nós tornamos o ambiente familiar, a troca com os nossos filhos interessante. Tá? É interessante para os nossos filhos ficar sentado com a gente, conversando? Ou para eles é muito difícil, porque a gente não olha para eles, a gente fica no celular, ao invés de olhar para eles. Outro dia minha netinha falou assim para mim, eu estava com o celular e de óculos, né? Ela falou assim para mim, tira o óculos, vovó. Eu tirei o óculos, ela pegou o celular da mãe. Agora o celular, tipo assim, né? Tá de óculos, tá olhando o celular, mas não tá dando atenção para mim. E a gente não se dá conta disso. Eu tenho vivenciado o relato de muitas mães, de verdade, gente, desesperadas, que não sabem o que fazer com os filhos. Porque não sabem brincar, não sabem conversar, se cansam dessa função. Então, qual é o comprometimento do nosso núcleo familiar com os seres que chegaram até a nossa casa? Qual é o comprometimento que eu tenho com meu parceiro e com a minha parceira? Eu posso até desertar desses compromissos, mas a lei divina me alcança. Porque existe uma coisa que é inegável, a lei de causa e efeito. Ela vai me atingir. Uma hora ela vai me atingir. Então, vamos refletir na noite de hoje acerca desse comprometimento. Qual é o nosso comprometimento enquanto família? Por quê? Porque o ataque ao núcleo familiar está sendo ostensivo. E a bondade do nosso Pai permitiu essa pandemia para que as mães fossem obrigadas a conviver com seus filhos, para que os pais fossem obrigados também, porque se trabalham, pai e mãe trabalham fora, final de semana também dava para ir em um monte de lugar, agora não dá, tem que ficar todo mundo ali. Né? Para o marido, para a esposa, para o parceiro, para a parceira, conviver com seus parceiros. É um recado assustador, mas vamos combinar que muito amoroso do nosso Pai, tentando despertar dentro da gente uma coisa tão gostosa, que é a convivência familiar. Então vamos refletir em relação a isso. Sabe por quê? Porque não se perderá nenhuma ovelha do rebanho de Deus. Nós é que vamos decidir por que meio nós vamos voltar ao rebanho. Se pelo amor ou se pela dor. Meus queridos, que vocês possam refletir em relação ao nosso comprometimento
nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando. E que possamos entender que se nós não entendermos essa mensagem, como eu disse, né? Primeiro vem um sinalzinho, que é a dor de estômago, a má digestão. Depois vem alguma coisa um pouco mais séria, até que vem uma doença mais séria. O que estamos vivendo hoje, a meu ver, é um sinalzinho. Muito complicado tudo isso, mas é um sinalzinho que está nos obrigando a rever nossos valores. Nossos valores. Adianta ter um guarda-roupa cheio e não poder usar? Adianta ter joias 1000? Adianta? Não adianta nada disso. Adianta você focar em moda, isso, aquilo. Entendam, existem coisas que são importantes, mas eu quero dizer assim, nós estamos excessivamente focados no externo. Deus falou assim, epa, volta para dentro da família, volta para dentro de você. Então, queridos, eu espero, do fundo do coração, que cada um de vocês possa refletir um pouco em relação a este aviso tão amoroso que o nosso Pai está nos enviando. Uma boa noite a todos.